Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender sobre algumas outras generic views do Django, em especial Create e Update View. Já vimos as list views, já vimos Detail View, agora vamos trabalhar, vamos entender como criar e atualizar registros no Django. Tá? Nós já fizemos isso com views baseadas em funções, agora a gente vai fazer isso com views baseadas em classe. Mas a lógica vai ser muito parecida. Tá? Então, a lógica basicamente é essa. Né? No caso do update e do create, a gente vai acessar uma determinada view. Nessa view, a gente já tem a rota ligada a um determinado model. No caso, aqui a gente vai trabalhar com o perfil do usuário, nesse exemplo que é do padaria. Essa view, ela vai renderizar um HTML com um formulário. Esse formulário a gente vai preencher os dados, esses dados vão ser enviados via post para a mesma view. A view vai validar esses dados e vai criar um novo registro daquele model específico no banco de dados. Então a lógica ela é muito parecida. O que a gente vai ver de novo aqui? O que tem de novo é a gente vai ter aquela nosso create barra update view. Temos duas views para isso. Essa view ela depende, né? Ela cria no HTML um formulário. Tá? Então a lógica embutida nela vai fazer isso, vai criar um formulário, tá? E esse formulário ele vai ser renderizado no nosso HTML. Aqui no nosso HTML no servidor. Tá? No server render, ele usa esse objeto form para renderizar depois os campos corretamente. O que nós vamos ver de novo é o uso de uma lib chamada Django Crispy Forms. O que essa lib vai fazer? Ela vai automaticamente renderizar todos os campos que estão nesse objeto do form, que na prática isso aqui está vindo a partir de um model. A gente tem sempre por trás de cada CRUD e de cada view genérica um model, que nada mais é do que uma tabela no banco de dados. Essa tabela define quais vão ser os campos que vão ser criados, atualizados, que vai definir o formulário a partir desses campos do model, e essa lib chamada Django Crispy Forms, ela vai criar o nosso formulário automaticamente. Tá? A gente vai ver a vantagem e as desvantagens de fazer isso, e a gente vai usar também aí uma outra lib chamada Crispy Tailwind para renderizar isso usando Tailwind no Django, tá? No nosso HTML do servidor. Então vamos fazer isso, vamos ver onde nós queremos chegar. A gente quer, para esse caso específico de create, update, também delete, nós vamos criar um model novo chamado perfil. Esse perfil ele vai estar acessível aqui na área logada, uma vez que o usuário logou, vai ter um link meu perfil e vão ter alguns dados, né? O nome a gente já tem, quando cadastra um usuário, o e-mail também, mas a gente vai incluir um telefone, CPF, data de nascimento, profissão, o endereço dele e uma foto. Esses são seus dados do perfil. E nessa página a gente vai visualizar o perfil, a gente vai poder editar e excluir o perfil. Tá? Editando, a gente vai renderizar o formulário automaticamente, usando aquela lib, Django Crispy Forms. A gente pode ver aqui uma característica de um form totalmente padronizado, né? Um campo embaixo do outro. Mas essa é a grande desvantagem. Mas na realidade, a gente vai ver que pode ser muito útil porque é muito rápido a criação desses formulários desse formato. Tá? Então, essa é a lib, Django Crispy Forms, e esse é a outra lib que a gente usa o Tailwind para a renderização dos formulários corretamente. Então, vamos instalar primeiramente essas dependências. Então, a gente vai seguir a mesma lógica das outras. Eu vou abrir aqui o nosso requirements. Vamos colocar Django Crispy Form, aproveitar e já colocar também o Crispy Tailwind como dependências, salvar, rodar o comandinho pip install "-r requirements.txt". Se eu copiei corretamente, ele instalou e agora a gente precisa registrar essas libs aqui, ó, dentro de installed apps.
colocar aqui, telejets, e a gente precisa também definir essas duas variáveis de settings para definir qual o, o template pack que vai ser usado pelo CrisPy. No caso, a gente vai usar o Tailwind. Por padrão, ele vem configurado Bootstrap. Tá? A gente não quer o Bootstrap, embora o Copilot aqui nos indique isso, porque é o padrão da lib. Tudo bem, então a gente já tem tudo pré-configurado. Vamos rodar o servidor para garantir que está tudo certo. Python-manage.py run server, servidor rodando. Vamos partir para a criação da nossa view. Então, a gente vai criar, na verdade, a gente primeiro precisa criar o nosso model, o model de perfil. Ele vai ter um relacionamento um para um com o nosso usuário. Tá? Em geral, a gente faria isso num app à parte, mas estamos fazendo algo mais simples, vamos fazer tudo aqui dentro do app das padarias. Esse é o nosso model de perfil. Ele tem um relacionamento one-to-one com o user, é o user do Django. Ele vai guardar o telefone, o endereço, um relacionamento um para um com o endereço também, que é esse model que já está aqui em cima, que a gente vai reutilizar ele, no caso das padarias. Tá? No caso aqui, a gente vai salvar isso para o perfil. Data de nascimento, foto, que é um image field, e esse image field, é importante a gente colocar aqui a pasta onde a gente vai querer salvar. Sempre, quando a gente definir aqui o upload to, o perfil, ele vai salvar esses arquivos na pasta de mídia, que a gente pré-configurou ela aqui. Então vai ser criado automaticamente. A gente pode criar, na verdade, idealmente criar aqui a pastinha de perfil, é onde vai ser salvo as nossas imagens durante a etapa de desenvolvimento. Em produção vai depender da nossa configuração. A gente está usando White Noise ou algum bucket S3, e se vai ser salvo nesses ambientes de mídia. CPF, profissão e data do cadastro. Tá? Aqui tem o Auto Now Add, que ele automaticamente registra isso para nós aqui. Bom? Então, criado o nosso model, a gente precisa criar a migration. Então, vamos lá, Python manage.py make migrations. Ele vai criar automaticamente para a gente aqui dentro de padaria essa migration do perfil. A gente já pode aplicar, dar um migrate aqui nela e automaticamente ele já aplica para nós e temos o nosso model já cadastrado. Próximo passo, criar nossa view. Nós vamos querer criar agora basicamente uma detail view para a gente poder ver o perfil e a partir dessa detail view a gente vai poder editar o nosso perfil. Tá? E o create? O create ele vai ser muito parecido com o update. Tá? A gente vai criar automaticamente ele vazio e a gente vai fazer o update dele na hora que o usuário quiser editar o perfil. Bom, então vamos aqui abrir primeiramente, vamos criar primeiro o detail view. Então, esse detail view, ele tem alguns detalhes a mais do que o que a gente tinha criado para a padaria. Então vamos lá em cima e importar esse nosso model novo, perfil. E a gente também vai importar um mixin, que é o login required, tá? O que é um mixin? Mixin é um pedaço de código que ele pode ser compartilhado entre diferentes partes do nosso sistema. No caso aqui, de diferentes views. Esse login required mixin ele atua como esse decorator login required, só que para classes, para view baseadas em classes. Ele garante que quem acessar essa view, ela precisa estar logada, a pessoa precisa estar logada para acessar. Se ela não estiver logada, ela vai dar um erro de autenticação. Então, aqui a gente está definindo o model, que é o perfil, o template. Vamos criar esse arquivo dentro de dashboards. Dashboard, vamos criar uma pasta chamada perfil e vamos criar o detail.html aqui dentro. Tá? Depois a gente preenche esse cara. O objeto é o perfil e aqui tem, a gente está sobrescrevendo um método que é o método getObject. Por quê? Essa detail view, eu não quero passar o ID do usuário. Eu quero que seja automaticamente sempre o perfil do usuário que está logado. Para eu fazer isso, eu preciso sobrescrever esse método, que é o getObject. Eu quero pegar o objeto referente ao detail view. Eu faço isso a partir dessa função.
perfil.objects.get or create e passo o usuário logado como filtro. Então, vou pegar o perfil do usuário logado, se não existir, vai dar um create, ele vazio, e vou retornar esse objeto. Tá? Então, dessa forma, eu não preciso passar o ID diferente do detail view da padaria. Vamos criar agora a nossa rota. Então, aqui eu vou criar dentro de dashboard, perfil, vou manter essa lógica que a gente está na área logada. Então, dashboard, perfil, barra update. Vou querer, ele é nosso, na verdade aqui é o update não, é o detail, né? Então, barra perfil somente. Então, fechar aqui, padarias views. Vamos arrumar isso aqui. Não é essa, é o perfil detail view. Tá? Eu vou chamar esse cara de perfil detail. Então aqui tem a nossa rota. Opa, faltou o as-view. O Pilot já nos ajudou aqui. E temos a nossa rota configurada. Quando acessar dashboard barra perfil, eu vou ver o meu perfil. Então, rota configurada, view correta, vamos criar o nosso template. Então, eu vou pegar aqui dentro de template, já vou pegar código pronto. É um código um pouquinho mais extenso, mas não tem muito segredo. A gente está estendendo o based logged e vamos definir aqui as informações usando o user.perfil. Tá? User é o usuário logado, perfil é o perfil dele, e aqui a gente preenche as informações todas que precisam. Algumas coisas que a gente não viu é o uso desses template tags. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, se eu não tiver a foto do perfil, eu vou usar a primeira letra do nome dele como um placeholder da foto. E nesse caso aqui, eu vou pegar o nome completo. Se ele não tiver o nome completo, vai ser o username como default. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando um template tag de formatação de data. Eu tenho algumas coisas um pouquinho que nós não vimos ainda, mas que é legal vocês explorarem lá no código para entender e utilizar também, se fizer sentido para vocês. Então, vou salvar esse cara e vou alterar o nosso menu da área logada para incluir justamente esse link lá, tá? Que é o link do perfil. Então, eu vou colocar logo abaixo aqui da minha conta, eu vou criar um novo link que vai ser o nosso link para o perfil. Tá? Então, aqui, meu perfil. E eu vou chamar aqui o perfil detail. Estando tudo correto, vamos abrir aqui o nosso código e vamos testar. Então, na verdade, aqui faltou eu rodar o servidor corretamente. Deixa eu abrir aqui. Está rodando, na verdade. Eu vou voltar para o localhost, clicar aqui em entrar. Eu tenho uma conta pré-cadastrada. Ele já apareceu aqui o link do meu perfil. Opa, ele deu um erro. Reverse perfil update. Ah, tá, tudo bem. A gente não fez as rotas de update ainda. Então, ele vai dar esse erro porque a gente está chamando aqui o perfil update. Tá? Então, vamos, por enquanto, só remover esse cara e depois a gente altera. Tem essas rotas que a gente não criou ainda, perfil update e perfil delete. Vamos ver. Pronto, perfeito. Então aqui ele já está mostrando o nosso perfil. Então ele está pegando aqui. Eu não tenho um nome cadastrado, eu criei pelo Create Super User, então ele está pegando o U como uma letra padrão, o username que é o e-mail, não tem endereço cadastrado, não tem nada cadastrado, ele está mostrando essa tela como sem perfil nenhum, tá? Então eu tenho que clicar em editar, esse editar vai chamar o nosso update view. Mas o detail já está funcionando, vamos fazer o update, então class perfil update view, e a gente vai seguir um padrão um pouco diferente aqui, eu já vou explicar a lógica desse cara. Então, update view, a gente vai precisar mudar um pouquinho aqui. Tem algumas, ele está chamando aqui algumas lógicas que a gente não criou ainda. O primeiro delas é o update view.
Então vamos importar esse update view. E agora ele está reclamando de alguns forms que a gente precisa criar. Tá? Então, primeira coisa aqui, esse form class. Qual vai ser a lógica? A gente vai criar um formulário personalizado. Se a gente não, por que a gente precisa desse formulário personalizado? Porque eu quero cadastrar não só os dados de perfil, mas como o endereço junto. Então, a gente precisa criar esse formulário personalizado para funcionar. Se eu não quisesse fazer isso, eu não precisaria. Faria um update view mais simples. Mas vamos já aproveitar e ver uma situação um pouquinho mais genérica. Tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado forms.py. Nesse forms.py, a gente vai criar três formulários. E esses três formulários são o formulário de perfil, esse cara aqui, o formulário do usuário e o formulário do endereço. Então, o formulário de perfil, ele vai ter o quê? Ele vai incluir, eu não quero salvar por ele nem a data de cadastro, nem o endereço, porque eu quero salvar o endereço usando esse aqui. E eu também não quero salvar o usuário, porque eu quero usar o user form para isso. O user form, por sua vez, eu vou querer cadastrar o campo de first name e last name, somente. Eu não quero atualizar e-mail, eu não quero atualizar senha por aqui, eu quero atualizar só o primeiro e último nome. E o endereço, eu não quero colocar campo de padaria, porque não faz sentido. A gente está reaproveitando o mesmo model, mas nós não queremos cadastrar uma padaria para esse endereço, porque é o endereço do usuário. E eu não quero usar esse form para cadastrar o perfil, porque eu vou usar o perfil form. Então, são três formulários, cada um para os dados que eu quero cadastrar na minha página. Tá bom? Então, eu tenho esses três formulários, eu vou importá-los aqui. Então, from forms, import perfil form, user form, endereço form. E também tem o reverse lazy, que eu já vou explicar a função dele. Vamos abrir a nossa ver agora o nosso update view, o que ele está fazendo. Aqui eu estou definindo o model, que é o perfil, o formulário padrão, o template, que vai ser perfil barra form.html. A gente já pode até criá-lo aqui, form.html. E a gente está definindo a URL de sucesso, ou seja, para onde a gente quer encaminhar o usuário quando ele fizer o cadastro, fizer a atualização, que é o perfil detail. Então, terminou a atualização, manda para o detalhe do perfil. O getObject é igualzinho do detail, eu vou pegar o perfil do usuário logado, então, por isso que eu estou sobrescrevendo o getObject. O getContextData são os dados que eu quero passar para meu template. Nesse caso, eu preciso passar o formulário do usuário e o formulário do endereço, porque o formulário do perfil já está vindo aqui. Então eu verifico, eu faço aqui. Se for post, eu quero passar o formulário preenchido com os dados da request que está vindo por post, tá? E se não for post, é um formulário zerado, então eu não preciso passar nada. Eu só passo o usuário logado como instância aqui do user form. E o endereço, a mesma coisa. Eu pego o endereço que está vindo do perfil, ou nenhum, caso não tenha. E se for post, eu passo os dados do post. Por que isso? Porque o meu formulário pode ter algum erro e eu quero renderizar ele com os dados que já foram preenchidos, o usuário não precisar preencher novamente. Então, essa função, esse método, ele define os dados que vão estar disponíveis na renderização do HTML no servidor. E aqui está a função de validação do formulário. Tá? Então, nessa função, basicamente, eu estou chamando dois métodos do formulário, o isValid do user form e o isValid do endereço form. Se tiver válido esses dois formulários, eu vou salvar. Tá? Então, ele está salvando o formulário do usuário, ele está salvando o endereço, e aqui eu estou só fazendo uma checagem, caso seja a primeira vez que a gente faz isso, eu vou linkar, ó, endereço.id é o mesmo do perfil que está sendo salvo, ou seja, do object.endereço.id. E vou dar o save aqui. E caso não, eu vou criar isso a primeira vez. Tá? E por fim,
retornar aqui uma mensagem de sucesso, perfil atualizado com sucesso. Então, essa é uma view mais complexa, porque a gente está sobrescrevendo alguns métodos, por conta que eu quero salvar vários formulários ao mesmo tempo. É algo comum quando a gente tem é, os nossos objetos, os nossos dados distribuídos em vários modos. A gente quer ter um único formulário para salvar tudo isso e uma experiência única para o usuário. Tá? Então, esse é um jeito de fazer. A gente fez a nossa view, agora a gente precisa criar a rota. Vamos criar aqui dentro de dashboard perfil update, exatamente isso, barra update, e vamos criar o nosso template. A gente vai ver como vai ser simples com o uso do Django Crispy Forms. Então, lá dentro de templates, perfil form, eu vou pegar aqui ele já pronto para a gente. Tá? Então, templates form, e ele é super pequenininho, e essa é a grande vantagem dessa lib. O que a gente está fazendo aqui? Declarando um formulário. Esse formulário ele é do tipo post, tem o método post, tem um tipo de criptografia multipart form data, isso aqui é importante porque a gente está enviando a foto, então ele precisa estar nesse tipo o enctype tem que ser esse, e a action é o perfil update que a gente acabou de criar, a view que a gente acabou de criar. O token de segurança, e aqui estão os nossos formulários, ó. User form, o form, que é o padrão aqui do formulário do perfil, e o endereço form. E a gente está passando esse template tag chamado ChrisPy. Esse ChrisPy nada mais que ele faz, ele vai ler os campos definidos aqui nesses forms e renderizar os componentes corretos para cada um dos campos. Tá? Ele faz isso de uma forma direta. A gente pode customizar se a gente quiser, mas a ideia é mostrar também o uso dessa lib. Então vamos agora sim arrumar, salvar aqui, arrumar o link para editar perfil. Agora a gente pode voltar esse link aqui, URL, perfil update. Tá? A gente tem dois botões de editar, aqui em cima tem outro. A gente vai também chamar aqui URL, perfil update. Agora, servidor rodando, vamos verificar, clicar aqui em editar perfil e funcionou. Aqui a gente tem o nosso formulário renderizado usando o CrispyForm. Form. Ele pega os campos, aqui é o campo do user form, esses dois primeiros, esse é o campo do perfil, o formulário do perfil, e esse é o campo do endereço. Então vamos editar, então admin da Silva, telefone, vamos por aqui, 16 988776655. Vamos colocar aqui data de nascimento 1/1/1990. Vamos escolher uma foto de perfil, CPF 01234567890, profissão programador, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP. A gente com certeza pode melhorar isso. A gente pode importar uma lib JavaScript para fazer validação a nível de front, para poder colocar máscara, para auto-preencher a partir do CEP. Isso aqui fica a nível de JavaScript no front, tá? A gente pode ter, lógico, essas validações no servidor também. Mas vamos testar e aí a gente já salvou. Salvamos, redirecionamos o usuário para a visualização do perfil. E aqui já está mostrando a foto dele, os dados que a gente acabou de cadastrar. A gente não tem nenhuma assinatura de sexta, mas aqui a gente pode editar. Se a gente colocar, mudar alguma coisa, a gente vai ver que ele já editou corretamente os nossos dados. Tá bom? Então, essa é a grande vantagem do uso de views baseadas em classes. Então,
É uma vantagem e uma desvantagem, né? A gente precisa conhecer esses métodos e sobrescrevê-los para o comportamento que a gente espera. Nesse caso, a gente queria salvar dois formulários extras ao mesmo tempo, então a gente sobrescreveu o get context data e o form valid para garantir que ia funcionar corretamente, além de criar os formulários para cada um dos módulos que a gente queria salvar. Então a gente fez isso e usamos a lib PreSpy para renderizar esses formulários automaticamente para a gente. A vantagem é que é muito simples, a desvantagem é que ela é pouco customizada. Se a gente quiser customizar, a gente tem que renderizar campo a campo no local específico que a gente quer, com as classes específicas que a gente deseja. Mas a vantagem é que é super rápido de fazer. Bem, então com isso a gente viu mais duas formas de uso da Generic Views, o Create e o Update, e também vimos aí um jeito diferente de usar o Detail View dentro das nossas classes, no caso aqui o perfil, e já criando um padrão muito comum, que é o de perfil de usuário. Tá? Espero que tenha ficado claro.